Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um bate-bola aqui no Facebook e no YouTube. A apresentação professor Elisânio e Juan Pablo. A partir de agora, a gente vai dar destaque ao futebol amador. O destaque é o Cruzeirão da Massa, o time aqui da localidade. Vamos falar muito do Terrão. O Cruzeiro estreia no Terrão no próximo final de semana. E vamos passar limpo, fazer um raio-x do Farizão. Teve os últimos jogos, a gente conheceu os últimos classificados, aqueles times que vão fazer parte das 16 aves de final. Todos os confrontos a gente vai falar aqui no programa de hoje. O futebol brasileiro, o destaque é o nosso manjadinho, o Campeonato Cearense. A gente já conhece os outros dois semifinalistas, né? Ceará e Fortaleza já estavam previamente classificados por conta de melhor campanha na primeira fase e conheceram nesse final de semana os seus adversários. Vamos falar da Taça Guanabara. O Flamengo é o grande campeão da Taça Guanabara. O Flamengo tinha que ganhar a primeira taça depois do fracasso do ano passado, perdeu absolutamente tudo. A primeira taça o Flamengo tinha que ganhar e ganhou. E como prêmio vai enfrentar o Fluminense já na semifinal. O Fluminense que vacilou, de segundo caiu para quarto. A gente vai falar da última rodada da Taça Guanabara e vamos falar também dos times classificados, aqueles que vão disputar a Taça Rio que dá uma vaga na Copa Milionária do Brasil de 2025. Campeonato Paulista, falta apenas uma rodada, vamos destacar também a eliminação do Corinthians. O Corinthians não tem mais chance de classificar para a próxima fase. Futebol europeu é semana de Champions League, vamos falar de Champions League, vamos falar também da Premier League e, lógico, vamos falar do primeiro grande prêmio de Fórmula 1, que foi o prêmio do Bahrein, e nada mudou na Fórmula 1. Nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, e tem o apoio do canal Ceará Fla 79, do canal BC de Futebol, o canal do Juan. Lembrando que hoje a gente está fazendo gravado por conta de internet. No dia que dá para fazer ao vivo, a gente faz ao vivo. No dia que não dá, a gente faz gravado e coloca nas nossas redes sociais. No início do programa, trazer o destaque e o boa noite inicial do Juan. Boa noite, Juan Pablo. Boa noite, meu destaque vai para o Flamengo, campeão da Taça Guanabara, entrou em campo ontem e fez 3-0. A equipe do Madureira, o Flamengo que já entrou praticamente campeão, e era só entrar em campo para confirmar o título. Acabou que fez 3-0, um gol do Arrascaeta, um gol do Pedro e um gol de falta do Léo Pereira, isso mesmo. O Fluminense acabou perdendo e o Vasco ganhou, o Botafogo até ganhou, inclusive do Fluminense, só que não conseguiu a classificação porque o Noguaçu e o Vasco ganharam. Ok, então a gente já vai falar de campeonato carioca, vamos falar do campeonato mais charmoso do Brasil. Destaque agora é o futebol amador. Antes, vamos mandar um abraço para todos os nossos amigos que curtem bate-bola no Facebook e no YouTube. É bom quando a gente faz ao vivo, porque a gente interage, dá as mensagens. E mandar um abraço para o Dedé, presidente do Cruzeirão da Massa. O Cruzeiro, né, que esteve treinando durante a semana, treinando na areninha, né, em campo não, só treinando, visando a estreia. O Cruzeiro estreia dia 10 de março, também conhecido como próximo domingo, no Terrão, contra o Santa Rita City, um grupo que ainda tem o PSV da Lagoa do Serrote e também o Cearazinho do Riacho Verde, a partir das 14 horas, 2 quadros, o primeiro e segundo quadro, lá no Santa Rita City, jogo esse que tem a cobertura total da TV FP de Esporte. E se Deus quiser, a turma do bate-bola estará fazendo presente também e participando dessa grande transmissão. Vamos desejar boa sorte ao Cruzeiro, o Cruzeiro que estreia no Terrão, já conhece adversário no Farizão, já a gente vai falar do Farizão, o Cruzeiro que vai com tudo nessa competição lá na Santa Rita. Todos os jogadores, a gente deseja boa sorte, todos os jogadores, os diretores e também os torcedores, né, que vão deslocar e empurrar o Cruzeirão, se Deus quiser, passar de fase e depois ir bem no mata-mata, quem sabe chegar numa final, em mais uma final. É isso que a gente deseja para o Cruzeirão da Massa e o Cruzeiro do Barro Preto. Falar no Terrão, Rua, teve apenas um jogo nesse meio de semana, aliás, nesse final de semana. Final de semana passado foram 3 jogos e só teve um jogo. Às vezes a gente faz, né, o Terrão são 2 quadros, o Farizão que é apenas um quadro. E o Juan vai atualizar os jogos, começando com a categoria A, Rua. Categoria A,
quadro A. Quadro A, teve o jogo, Juan, foi na Arena Pernambuquinho. O Arco da Aliança jogou contra o Santos do Curral Grande. O Juan vai atualizar primeiro o resultado do primeiro quadro, Juan. O resultado do segundo quadro, do primeiro, foi o Isaquiel. O Isaquiel fez o gol do Arco da Aliança e o Tião do Santos do Curral Grande. Acabou 1-1 o jogo. Já no quadro B a gente teve o Edivaldo fazendo gol isolado do Arco da Aliança, que se consagrou o vencedor dessa partida no quadro B. Então, Juan, só lembrando que foi apenas um jogo, né, nesse final de semana, valendo pelo Terrão, que, como eu falei, repito, tem rodada no final de semana, e o destaque é justamente o jogo do Cruzeiro, que estreia no próximo domingo, lá na Santa Rita. Essa competição, o Terrão, que tem a organização do Yas Cordeiro, do Edivando e também do Benarte, o Benarte, que é o diretor geral da TV FP Esporte, que é responsável pela toda a cobertura do Terrão. O destaque agora no bate-bola, Juan, é o Farizão. Farizão a gente já conhecia 28 times classificados para 16 avos de final. Desses 22 times, Juan, desses 28 times classificados, só um não teve um jogo, que foi o do PSV da Lagoa do Serrote e o WO. O time acabou desistindo da competição, então o PSV passou direto. Os outros jogos aconteceram e a gente teve 4 jogos. 2 jogos eram previstos para essa última semana de primeira fase e 2 jogos foram adiados, né? Adiado por motivo superior. Vamos atualizar os últimos jogos que a gente conheceu, os últimos 4 classificados para ficar 32 e a gente conheceu os times que vão disputar as 16 avos de final dessa competição. O G9 da Veneza perdeu de 2-0 para o Palmeiras do Riacho das Flores. O São Paulo do Murici perdeu de 3-1 para o Vasco da Lagoa do Giral. O Náutico de Salgadinho 1-0 no Atlético do Mulugum. E o Palmeiras de Ladeira Vermelha perdeu de 2-0 para o Bahia. Com isso, Juan, eram 28 times classificados, agora são 32. 32 clubes classificados. E a gente conheceu, Juan, os 16 confrontos, né? Então são 16 avos de final. Lembrando, Juan, que são 16 confrontos, vão ficar 16 times classificados. Aí eles vão fazer o último sorteio das oitavas e já direcionado. Quem conheceu o seu adversário nas oitavas de final já conhece o das quartas, o da semifinal e a da possível final, caso esse time vá classificando. Então, confrontos definidos, segunda fase, o Juan vai atualizar os 16 confrontos da segunda fase do Farizão. O Juventude do Camará com o Palmeiras do Riacho das Flores, o Santos do Mulugu contra o Santos do Engenho Velho. Juan, e é um confronto de Santos, né? Com certeza. O Real do Pedregal contra a Portuguesa de Águas Belas, jogaço. Isso é clássico, né? 2 times, Juan, aqui. Se você olha para qualquer um aí, esse time chega na final. Ninguém diria o contrário, porque são 2 times fortes, né? Times tradicionais, e vão se enfrentar, se matar logo nessa fase, Juan. Isso aí é jogo de final, com certeza. O Cruzeiro de Umburanos contra o Real dos Paus Brancos, a Lagoa do Serrote contra o Náutico Salgadinho. Jogão também, rivalidade, né? 2 times bem próximos. Vamos torcer, né, que o time mais próximo, torcer que o PSV possa passar para a próxima fase. Vila Nova do Tabuleiro do Gato contra o Barcelona do Chinelo do nosso amigo Ali Kleber, também, né? Juan, não deixa de ser uma rivalidade, né? Mesmo o time do Kleber sendo um time novo, mas pegou um time ali da região, é rivalidade sim. São José do Pedregal contra o Santana. Outro aí, rivalidade, né? Os 2 times da sede. Curral Grande contra o Palmeiras. O Santos do Curral Grande contra o Palmeiras do Bom Jardim. E a gente vai ter os outros jogos, já falamos 8, vamos para mais 8, que é o São Paulo de Baixa Fria do Santos contra o Bahia, o Vitória das Águas Belas. Esse Vitória aqui, Juan, é do Córrego das Almas. Ah, do Córrego das Almas, porque está bem simplificado aqui. Contra o Mutambeiras. Contra o São Gonçalo da Mutambeiras. São Gonçalo da Mutambeiras. Esse também é bem tradicional, esse time do lado da Mutambeira, Juan. O Cruzeiro de Nova Olinda contra o Cruzeiro de Barro Preto. Deu de dar confronto de time do mesmo, exatamente. Do mesmo partido. Do mesmo nome, né, Juan? Teve Santos contra Santos e agora Cruzeiro contra Cruzeiro. E não é a primeira vez, né, que o Cruzeiro enfrenta o Cruzeiro de Nova Olinda em um mata-mata, né? Acho que vai acontecer, Juan, se não me falha a memória. Na Copa Zé Regina. Na Copa Zé Regina. Continuando, Juan. O Arsenal de Santana contra o Flamengo no Beira Rio. 2 times da sede, né, Juan? 2 times da sede também, rivalidade total. A gente tem o Arco da Aliança das Pedrinhas contra o Baixada.
o Grêmio Jogão também. Grêmio da Bahia contra o Grêmio da Malha dos Bois e o nosso contra o Botafogo da Malha dos Bois. E o confronto do mesmo time continua, né, Juan? Do mesmo nome. Só nessa fase tivemos 3. O São Paulo do Sapoco, do São Paulo do São Bento e o último confronto a Juventude do Pajeú contra o Vasco da Lagoa do Giral. Tá aí, Juan, 16 confrontos das 16 aves de final definidos, Juan. E a gente vai fazer aqui, Juan, um raio-x da primeira fase. A primeira fase, Juan, foram 32 jogos. 32 jogos, Juan. Desses 32 jogos, 22 vitórias, 9 empates. Então, esses 9 empates, 9 jogos foram decididos nas penalidades, Juan. E teve um WO, que foi justamente, a gente já falou antes, o PSV ganhou por WO. E aí, Juan, foram 72 gols marcados. Na primeira fase, 72 gols marcados. A maior goleada, Juan, foi Santos do Curral Grande 5 e Dourados 2. Então, essa foi a maior goleada. O placar que mais se repetiu foi 2-0, Juan. Aconteceu 8 vezes e o 0-0 aconteceu 5 vezes. Dos 9 empates, 5 foi 0-0. Então, a gente tem, Juan, um raio-x de todos os resultados, mas a gente trouxe aqui aquilo que era de mais importante. Então, primeira fase, passado a limpo, a competição, o Farizão, que foi sucesso total, Juan, e com certeza será na segunda fase. E tudo indica, Juan, que nós estaremos presentes no jogo do Cruzeirão da Massa. Será 5 horas, tá certo? Será 5 horas, um horário bom. A gente sai, né? Termina 7 horas, 8 e pouco. Aliás, antes de 8 horas a gente está em casa, né? Quando começa 7 horas, termina mais tarde. Aí realmente é muito difícil. Mas se Deus quiser, a gente vai se programar para acompanhar o Cruzeirão rumo a mais uma vitória e a classificação para chegar às oitavas de final entre os 16 melhores times do Farizão. Ok, Rosinho? Com certeza. E a gente vai retratar o futebol profissional, começando pelo nosso Manjadinho. Antes, Juan, só lembrando que teve a Copa Zé Ferreira, teve jogo da equipe do Baixada contra a equipe do Real Madrid, do amigo Lourão. E foi 0-0 o segundo quadro e 0-0 o primeiro quadro. Os caras vinham lá de Santana, vão passar a tarde jogando na Lagoa e não saiu gol. Essa competição só tem 5 times. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, o que vai acontecer lá na competição do Zé Ferreira. Mandar um abraço para o meu amigo Alberci Ripardo, Relações Públicas de todas as competições que acontecem na Lagoa do Serrote e adjacências. Ô, Rosinho, agora sim, futebol profissional, começando o Manjadinho. A gente teve, Juan, os jogos de volta, né? E o Ferroviário havia ganho do Iguatu 1-0 e o Floresta tinha ganho do Maracanã também de 1-0. Então os mandantes tinham ganho. Então, a gente teve os jogos de volta, vamos atualizar os resultados e quem classificou. E dessa vez só o mandante ganhou, consequentemente se classificou, mas o Iguatu perdeu de 3-1. Decidindo em casa o Ferrinho, decidindo fora de casa, o Ferrinho conseguiu a classificação. Ganhou as duas, o Ferrinho. Ganhou as duas. E o Maracanã 2-0 no Floresta, o que compensou o placar de 1-0. Fez o que precisava, né, Juan? Perdeu de 1-0, ganhou de 2, classificou para a próxima fase. Então as semifinais do nosso Manjadinho ficaram assim, Juan. Fortaleza e Maracanã, Ceará e Ferroviário. Lembrando que são 2 jogos, tá certo? Começando já no próximo final de semana. São 2 jogos. O primeiro jogo, o mando de campo, é do Maracanã. E o segundo é do Fortaleza, e no outro confronto, o primeiro mandante é o Ferroviário e o Ceará é o mandante do segundo jogo. No quadrangular do rebaixamento, a gente teve a rodada número 3 e o Juanzinho vai atualizar os jogos da rodada número 3 do Manjadinho. 2 times ficam na primeira divisão e 2 times caem para a segundona. E um desses times será o Atlético Cearense, de 3-2 do Barbalho. O Calcaia 1-1 com o Horizonte. Também tem. Com isso, Juan, como é que está a classificação, Juan? O Calcaia e o Horizonte estão em primeiro e segundo, não caindo, e o Atlético Cearense nesse momento está caindo com o Barbalho. O Atlético tem 4 pontos, né, Juan? Então está na briga. Lembrando, Juan, que só faltam mais 3 jogos, Juan. 3 jogos. O Juan vai atualizar os jogos da 4ª rodada. Realmente está ficando difícil para a equipe do Barbalho. O Barbalho que escapou no ano passado, Juan, na Bacia das Almas, e esse ano parece que não vai dar. Vai realmente cair para a segundona. Barbalho contra o Atlético Cearense, o Horizonte contra o Calcaia. 4ª rodada de um total de 6, para a gente conhecer os times que permanecem na primeira divisão e os times que caem na segunda. Falar em segunda divisão, a gente teve rodada completa, 4 jogos da segundona e o Itapipoca, terceiro jogo, terceiro empate.
lembrar, destacar, Juan, esse gol do Itapipoca, perdi até o finalzinho, e um lance muito lindo do Eduardo, foi na linha de fundo e cruzou de forma perfeita para o Valtinho fazer o gol do empate de cabeça, o Itapipoca que estava perdendo esse jogo. O Guarani de Juazeiro, 1-0 no Pacajus. O Pacajus que está jogando mal a segunda divisão. É lanterna, Juan. Eu esperava mais do Pacajus. O Pacatuba perdeu de 1-0 para o Tirol. Maranguape 1-1 com o Itapipoca. E o Tiradentes 1-1 com o Cariri. Na classificação a gente tem o Icasa em primeiro, ganhou os 2 jogos e ainda não entrou em campo nessa terceira rodada. O Cariri em segundo, Guarani de Juazeiro. Aí os que se classificariam para uma espécie de playoffs, o Cariri, o Itapipoca, o Tirol, o Grêmio Esportivo Fragmentos e o Tiradentes. Juan, lembrando que os 3 times lá da região do Cariri estão nas 3 primeiras colocações, né? O Maranguape está em 7º, o Pacatuba está em 8º e nesse momento quem está caindo para a terceira divisão é justamente a equipe do Pacajus. Vai ter rodada, Juan. A 4ª rodada já acontece nesse meio de semana, Juan. Destaque o jogo do Itapipoca. A turma do bate-bola torcendo para a subida do Itapipoca. O moleque travesso ir para a primeira divisão. Cariri contra o Maranguape, o Tirol. Contra o Itapipoca, o Tiradentes com o Pacajus e o Pacatuba com o Icasa. Juan, tá aí o nosso manjadinho, segunda divisão, a gente dá destaque aqui no bate-bola. Juanzinho, o destaque agora é o Campeonato Carioca, a gente teve a rodada número 11, última rodada da Taça Guanabara, Juan, e destaque negativo a equipe do Audax, que eu acho que esse time, Juan, conseguiu a proeza de fazer a pior campanha de todos os tempos do Campeonato Carioca. 11 jogos, perdeu 11 e fez apenas um golzinho. O Vasco 4-0 na Portuguesa, o Volta Redonda perdeu 2-1 para o Nova Iguaçu, Boa Vista 5-3 no Bangu, o Fluminense perdeu de 4-2 para o Vasco, o Flamengo 3-0 no Madureira, o Fluminense perdeu de 4-2 para o Botafogo e o Flamengo 3-0 no Madureira. Ressaltar o Audax, que perdeu de 4-0 para o Sampaio Corrêa. O Botafogo aqui ganhou os últimos 3 jogos, mas realmente foi tarde, né? Não deu para recuperar. Com isso, o Flamengo é campeão da Taça Guanabara, Nova Iguaçu é o segundo, o Vasco é em terceiro, o Fluminense é em 4º. Nas semifinais do Cariocão ficou Flamengo e Fluminense, Nova Iguaçu e Vasco. Lembrando que Flamengo e Nova Iguaçu jogam por 2 resultados iguais. 2 empates, então eles se classificam. Se ganhar um jogo e perder outro com a mesma diferença, também eles passam. Na Taça Rio, o Botafogo, Juan, é o 5º colocado, vai disputar com o Sampaio Corrêa e o Boa Vista contra a equipe da Portuguesa. Os vencedores se enfrentam também, lembrando que o campeão da Taça Rio disputa, Juan, a Copa do Brasil 2025. O Botafogo conseguiu a vaga justamente porque ganhou a Taça Rio no ano passado. O Botafogo, nos últimos 5 anos, ficou fora das semifinais do Campeonato Carioca. O Volta Redonda, o Madureira e o Bangu, não aconteceu absolutamente nada, permanece na primeira divisão e o Audax caiu, Juan. 11 jogos, 11 derrotas, marcou um gol, sofreu 20. Essa foi a campanha melancólica, lamentável da equipe do Audax. Então as semifinais já acontecem no final de semana. Agora o nosso destaque é o Campeonato Paulista, Juan. A gente teve a penúltima rodada e o Juan vai atualizar todos os resultados. Teve choque rei, Juan. E o São Paulo está reclamando muito. O São Paulo 1-1 com o Palmeiras, o Red Bull Bragantino 1-0 no Santos, Ponte Preta 1-1 com o Novo Horizontino, o São Bernardo 2-0 no Água Santa, Internacional de Limeira 2-0 no Ituano, a Portuguesa 1-0 no Mirassol, Corinthians 3-2 no Santo André, e com a vitória da Inter de Limeira, o Corinthians não tem mais chance de classificação. O Botafogo de Ribeirão Preto 1-1 com o Guarani de Campinas. Eu fiquei contente nessa rodada, Juan, a vitória da Portuguesa, né? A Portuguesa estava ali em segundo colocado se classificando, mas só estava a 1 ponto dos times que caíam. Então, a Portuguesa ganhou, está livre do rebaixamento, está classificada para a próxima fase. A Portuguesa lá de São Paulo. A última rodada, Juan, tem times, já tem confrontos definidos, né? Das quartas de finais. Mas isso a gente vai deixar para os próximos programas. A última rodada, que terá muitas definições, acontece no final de semana. Todos os jogos no mesmo horário, domingo às 4 da tarde. O Guarani com o Red Bull Bragantino, Ituano com o São Paulo, Mirassol com o São Bernardo, Novo Horizontino com a Portuguesa, o Palmeiras com o Botafogo de Ribeirão Preto, Santos com o Santo André com a Ponte Preta, Santos com a Internacional de Limeira e o Água Santa com o Corinthians. Vão ter muitos jogos
muitos estados diferentes recebendo o Campeonato Paulista. Juan, quem teve a última rodada foi o Campeonato Gaúcho e o Juan vai atualizar os jogos da última rodada e os confrontos também já das quartas de finais. Lá se classificam 8, Juan. O São Luís 1-0 no Santa Cruz, Ipiranga 0-0 com o Brasil de Pelotas, Novo Hamburgo perdeu de 1-0 para o Caxias, o Grêmio 4-1 no Guarani de Bagé, Juventude perdeu de 2-1 para o Internacional e o Avenida 0-0 com o São José. Com isso, o Inter foi o líder, 28 pontos, o Grêmio em segundo, o Caxias em terceiro, o Guarani de Bagé em quarto, o Juventude em quinto, o São José em sexto, o Brasil de Pelotas em sétimo e o São Luís em oitavo, quase pegava o Grêmio, ele que foi campeão da Recopa Gaúcha, justamente em cima do Grêmio. Quem caiu lá, Juan, foi o Novo Hamburgo e o Santa Cruz. Esses times caíram para a segunda divisão do Campeonato Gaúcho. A gente tem os confrontos, Juan? Deixar claro que a torcida é pro Internacional, né? É os confrontos, Juan. Quem pegou quem, Juan? O Internacional com o São Luís, Guarani de Bagé com o Juventude, o Grêmio com o Brasil de Pelotas e o Caxias com o São José. Juan, no Campeonato Mineiro, a gente teve última rodada também, Juan. O Atlético Clube 2-1 no Itabirito, Atlético Mineiro 3-0 no Ipatinga, Cruzeiro 2-0 no Uberlândia, Democrático Governador Valadares 2-1 no Vila Nova, Patrocinense perdeu de 1-0 para o Pouso Alegre e o Tombense perdeu de 1-0 para o América Mineiro. Lá são 12 times, Juan, 3 grupos de 4 times. Só o campeão de cada grupo classifica direto e os 3 segundos colocados, um classifica, Juan. Então, no grupo A, o Cruzeiro classificou e o Tombense ficou em segundo. Grupo B, Juan. O Atlético Mineiro se classificou e o Pouso Alegre ficou em segundo. No grupo C, Juan, o América classificou em primeiro e o Atlético em segundo. Então, os 3 segundos foram o Pouso Alegre, o Tombense e o Atlético. Quem classificou? Quem foi o melhor segundo, Juan? Foi a equipe do Tombense. Então, assim ficou, Juan, as semifinais do Campeonato Mineiro. O time que fez a melhor campanha vai pegar o time que veio do terceiro colocado. E os outros 2 primeiros se enfrentam, exatamente. O Cruzeiro foi o melhor no geral, não foi, Juan? Então pega o melhor segundo, que foi o Tombense. Só um jogo, certo? Não, 2 jogos. 2 jogos. Aí a gente tem o clássico, né, Juan? O América e o Atlético. O América tem muita sorte nos últimos jogos com o Cruzeiro, mas essa sorte não tem com o Atlético. Então está se desenhando uma final aí, Cruzeiro e a equipe do Atlético, né, Juan? Com certeza. Vamos ver o que acontece no Campeonato Mineiro, que também é sensacional. Juan, no Baiano, a gente teve a última rodada. E a gente teve o G4, o Bahia em primeiro, Vitória em segundo, Barcelona em terceiro e o Jequié em quarto. Quem caiu, Juan, de forma surpreendente, foi o Bahia de Feira e também o Itabuna, esses times caíram para a segunda divisão. Como ficaram os confrontos do Baianão, semifinais, Juan. As competições estão finalizando. O Bahia contra o Jequié e o Vitória contra o Barcelona. É daí o campeonato gaúcho, não, o campeonato baiano. Quem já está nas semifinais, Juan? Quem já está no mata-mata é do Pernambucano. É uma espécie de quarta de final, um jogo único. O Santa Cruz ganhou 1-0 do Central, classificou, e o Náutico ganhou 2-0 do Afogados da Engazeira, também classificou. Esses 2 times vão enfrentar o Sport e o Central. Então, como ficaram as semifinais do Campeonato Pernambucano. Lembrando que a equipe do Retrô e a equipe do, falei Central, mas Retrô e Sport estavam esperando os vencedores aí das quartas de finais. Esses times têm a vantagem nessas semifinais. O Santa Cruz com o Sport e o Náutico com o Retrô. Retrô. Se bobear, o Retrô leva o título. Vou torcer pelo Retrozinho, quem sabe ser campeão. Ele que, Juan, aliás, já a gente fala de Copa do Brasil. E voltar aqui para o Campeonato Pernambucano, teve certo dia que o Atlético Mineiro foi eliminado da Copa do Brasil pelo Afogados da Engazeira, certo? Com certeza, Juan. E só ressaltar que me dói mais ainda para o torcedor do Atlético Mineiro saber que o Atlético Mineiro perdeu para um time que empatou com o Ibis. Realmente, isso daí tá na história. Juanzinho, quem já está nas quartas de finais e teve jogos de ida foi no Campeonato Paranaense, Juan. O Juan vai atualizar os jogos, só falta um jogo. Maringá e Cascavel jogam hoje. 3 jogos já aconteceram, os jogos de ida. Atlético Paranaense perdeu de 1-0 para o Londrina. O Operário 0-0 com o Azures e o Coritiba 4-0 no Cianorte. Falta o jogo do Maringá com o Cascavel. Agora vamos para um dos campeonatos mais disputados do Brasil. Juan, é mais disputado e teve época que tinha 3, 4 times na primeira divisão, né? Então,
Lá também classificam 8 para as quartas de final. É o Campeonato Catarinense. O Criciúma, o time de primeira divisão, ficou em primeiro, o Avaí em segundo, o Marcílio Dias em terceiro, o Figueirense em quarto, o Barras em quinto, o Bruscão em sexto, Joinville ressurgindo em sétimo e o Exílio Luiz em oitavo. Quem caiu, Juan, foi o Inter de Laje e o Nassau. Esses times caíram para a segunda divisão do Catarinense, que também é muito forte. Como ficaram as quartas de finais, Juan? Criciúma com o Exílio Luiz, o Figueirense com Barra, o Avaí com o Horizonte, com o Joinville e o Marcílio Dias com o Brusque. Demorou para sair. Joãozinho, só aqui abrir um parênteses para a gente falar de Copa do Brasil. Só faltava um jogo para a gente conhecer o último time que vai para a segunda fase, né, Juan? Tava o jogo, era o Fluminense do Piauí contra o Fortaleza. Esse jogo foi o Fortaleza classificou, Juan. No seu resultado final, tava 80 minutos, tava 2-0 para o Fortaleza. Então, acredito que o Fortaleza classificou porque para ele perder a classificação precisava tomar uma virada e isso não, com certeza não aconteceu. Então o Fortaleza vai enfrentar o Retrô agora. Essa competição começou com 80 times, caíram 40 e agora tem 40, 20 confrontos. Quando passar esses 20 jogos, 20 classificados se juntam com aqueles 12 que a gente já mencionou aqui no programa, para a gente conhecer as 16 de final, oitavas de finais, quarta e semifinal e a grande final da Copa Milionária do Brasil. Ok, Joãozinho? Então o Campeonato Capixaba também, Juan, a gente já vai começar lá as quartas de finais. Quem pegou quem no Capixaba, Juan? Rio Branco do Espírito Santo contra Nova Venécia, o Porto Vitória contra o Jaguaré, Real Noroeste com Vitória e a Desportiva Ferroviária com o Rio Branco, Campeonato Capixaba, né? Um nome bonito. Isso, Juan. E o Alagoano terminou a primeira fase também, a fase preliminar. Aliás, é a primeira fase, exatamente. O CRB ficou em primeiro, o Asa em segundo, o CSE em terceiro e o Muricy em quarto. Paz meus senhores, Juan. O CSA conseguiu ficar em quinto, está fora do mata-mata. Relatar aqui 2 campeonatos seguidos, ficou 2 grandes em sequência. O CSA no Alagoano e a Chapecoense também ficou no... E o Cruzeiro, Juan, de Arapiraca, caiu, né? Então o Asa classificou e o Cruzeiro caiu. Como ficaram os confrontos? Quem pega quem, Juan? O Muricy com o CRB. O Muricy que há pouco tempo foi campeão de lá, Juan. A Esportiva contra o Asa e os jogos de volta. Juanzinho. No Campeonato Potiguar, Juan, lá é uma espécie de primeira fase e segunda fase. A primeira fase, a gente teve as semifinais, o América ganhando 3-0 do Baraunas, jogo único, e o ABC 3-2 no Santa Cruz. A gente teve a final ontem, Juan. A final, grande jogo. Quem ganhou a primeira fase? O América de Natal 1-0 no ABC, essa final que já é mais do que garantida quando o campeonato começa. Juan, tá aí. A gente passou a limpo os principais campeonatos do futebol brasileiro, lembrando que a maioria, os principais, está chegando no mata-mata. São os matas-matas. Já vai ter grito de campeão nos 4 cantos do Brasil, porque dia 15, Juan, dia 15 de abril, começa o melhor campeonato do mundo, que é o Campeonato Brasileiro. A gente já até falou da primeira rodada aqui no bate-bola. Agora o nosso destaque é o futebol europeu. Juan, sim, teve lá na Primeira Liga de Portugal, o Benfica tomou uma trauletada do Porto. Com isso, o Sport ganhou, reassumiu a liderança, 59 pontos para o Sport, 58 para o Benfica, e a moral do Benfica está lá embaixo. Uma semana que perdeu para a equipe do Sport pela Taça de Portugal e pegou uma trauletada lá no Porto. Juan, atualizar todos os resultados. O destaque negativo, como eu falei, foi essa derrota massacrante, impiedosa do Porto em cima dos encarnados. O Porto 5-0 no Benfica, o Sport 3-2 no Farense, Casa Pia 0-0 no Gil Vicente, a Portimonense 0-0 com o Vizela, o Braga 3-0 no Estrela da Amadora, o Estoril perdeu de 3-1 para o Vitória de Guimarães, o Morenense 0-0 com o Rio Ave e o Chaves perdeu de 5-1 para o Arouca. Juan, tá aí a primeira liga, Juan, aqui. Vamos ver o que vai acontecer com os encarnados. Depois de uma goleada dessa, deixa a moral lá embaixo, Juan. E a Eredivisie que já tem campeão. Não tem campeão, mas já tem um campeão virtual. Virtual já tem, né, Juan? Então a gente teve rodada e agora a diferença são 10 pontos, Juan. 10 pontos faltando 10 jogos, né? Diferença muito grande. O Juan vai atualizar todos os jogos, inclusive o confronto do líder com o vice-líder. O PSV 2-2 com o Feyenoord, o Ajax 2-0 no Utrecht e menção honrosa para o AZ e para o Twente.
O AZ, por sua vez, empatou em 1 a 1 com o Sparta de Roterdã e o Vitesse perdeu de 2 a 0 para o Twente. Juan, agora o nosso destaque é a Bundesliga. É sim, Juan, contagem regressiva, faltam 10 jogos para a gente conhecer, né? Quebrar a hegemonia do Bayern de Munique, e tá na hora, né, Juan? Então o Leverkusen venceu mais uma, 2 a 0 fora de casa, 10 pontos, faltando 10 jogos. O Juan vai atualizar os jogos da rodada de número 24 da Bundesliga. O Hoffenheim 2 a 1 no Bremen, o Cologne perdeu de 2 a 0 para o Leverkusen, o Wolfsburg perdeu de 3 a 2 para o Stuttgart, União Berlim perdeu de 2 a 0 para o Dortmund, Borussia Dortmund, mais 1 a 1 com o Mönchengladbach, o Borro perdeu de 4 a 1 para o Leipzig, Heidenheim perdeu de 2 a 1 para o Frankfurt, o Darmstadt perdeu de 6 a 0 para o Augsburg e o Freiburg 2 a 2 com o Bayern. O Leverkusen que nunca ganhou uma Bundesliga, por incrível que pareça. Juan, mas dessa vez vai, né? O Xabi Alonso, excelente trabalho, há quem diga que é o melhor trabalho da Europa atualmente. O Juanzinho, na Ligue 1, o PSG líder, empatou com a equipe do Mônaco, 0 a 0, mas continua, Juan. Agora são 9 pontos, caiu um pouquinho, 9 pontos a diferença. O Juan vai atualizar, Juan, os jogos da rodada de número 24, lembrando que lá também, Juan, faltam 10 jogos para finalizar a Ligue 1 versão 2023-2024. O Lyon perdeu de 3 a 0 para o Lan, o Rennes perdeu de 2 a 1. O Lyon voltou ao normal, né? Deu uma melhorada aí, mas agora voltou a perder dentro de casa. O Rennes perdeu de 2 a 1 para o Lorient, o Nantes perdeu de 2 a 0 para o Metz, o Montpellier 2 a 2 com o Strasbourg, o Brest 1 a 0 no Le Havre, o Toulouse 2 a 1 no Nice, o Clermont Foot perdeu de 5 a 1 para o Marseille, o Rennes perdeu de 1 a 0 para o Lille e o Mônaco 0 a 0 com o PSG. La Liga, Juan, o Real Madrid, muita polêmica no jogo do Real Madrid, muita gente reclamou, os dois lados, né? Tem lá um lance lá com o Bellingham, o Real Madrid reclama, mas a equipe do Valência também reclama. Mas, Juan, mesmo com o tropeço do Real Madrid, acabou aumentando a diferença em relação ao Girona. O Real Madrid ganhou 1 ponto e o Girona acabou perdendo o jogo. A diferença agora são 7 pontos, faltando 11 jogos. Realmente está ficando difícil para o Girona, mas já a campanha ela é impressionante. E o Juan vai falar de todos os resultados da rodada número 27 de La Liga. O Atlético Bilbao 0 a 0 com o Barcelona. A gente teve também o Mallorca 1 a 0 no Girona. O Atlético de Madrid 2 a 1 no Betis. O Villarreal 5 a 1 no Granada. O Valência 2 a 2 com o Real Madrid. Retafe 3 a 3 com Las Palmas. O Real Vallecano 1 a 1 com o Cádiz. O Sevilla 3 a 2 na Real Sociedade e o Celta de Vigo 1 a 0 na Almeria. Destaque do jogo do Real Madrid foi os 2 gols marcados pelo Vini Júnior, Vini malvadeza. E a Juventus se entregou. A Juventus se entregou, a Juventus já está pensando, acho que no próximo ano, não sei para que está se poupando, não jogou absolutamente nada, já perdeu o Scudetto, não está mais nenhuma outra competição da Europa e perdeu para a equipe do Napoli. O Juan vai atualizar, lembrando que a equipe, só a classificação, Juan, a classificação aqui do campeonato do Scudetto, a Inter de Milão tem um jogo a menos, Juan, é a diferença agora são 12 pontos para a equipe da Juventus. São o quê? 13 pronto para o Milan. Está realmente numa situação muito confortável a equipe da Inter de Milão. Pode começar já, Juan, colocar time reserva ou time mesclado lá no campeonato da Itália, lá no Scudetto, e focar na Liga dos Campeões da Europa, que acabou vencendo o primeiro jogo a equipe do Atlético de Madrid. Então vamos ver o que vai acontecer com a equipe da Inter de Milão. O Juan vai atualizar o jogo da rodada número 27. O Napoli 2 a 1 na Juventus, a Atalanta perdeu 2 a 1 para o Bolonha, o Empoli perdeu de 1 a 0 para o Cagliari, o Frosinone 1 a 1 com o Lecce, o Verona 1 a 0 no Sassuolo, Torino 0 a 0 com a Fiorentina, o Monza perdeu de 4 a 1 para a Roma, a Udinese 1 a 1 com a Salernitana e a Lazio perdeu de 1 a 0 para o Milan. Juanzinho, agora a Premier League. Os 3 times venceram, Juan. A equipe do clássico, né, de Manchester, o Manchester United saiu na frente 1 a 0, mas o City teve força, virou 3 a 1. O Liverpool ganhou, Juan, ganhou no último lance, no último minuto. Caso não tivesse ganho aquele jogo, hoje estaria na segunda colocação. E o Arsenal, Juan, eu digo que venceu, porque quando a gente começou o bate-bola, o Arsenal estava ganhando de 5 a 0 do Sheffield United e não vai pegar essa virada nem hoje e nem nunca, não é, Juanzinho? Vai atualizar todos os resultados da Premier League, rodada 27, lembrando que o Arsenal está em campo e está goleando. O Manchester City 3 a 1 no Manchester United,
O Burnley perdeu de 2-0 para o Bournemouth. O Luton perdeu de 3-2 para o Aston Villa. Esse surpreendente Aston Villa. O Brentford 2-2 no Chelsea. O Everton perdeu de 3-1 para o West Ham. Fulham 3-0 no Brighton. Newcastle 3-0 no Wolverhampton. E o Nottingham perdeu de 1-0 para o Liverpool. Juanzinho, o destaque agora é Champions League. A gente tem os jogos de volta, Juan. Lembrando que o Bayern de Munique perdeu na Itália para Lazio 1-0, então joga em casa, precisa reverter. O PSG ganhou em casa 2-0 e vai visitar a Real Sociedad lá na Espanha. Esses são jogos da terça-feira, quarta-feira, Juan, quem joga e como foram os jogos de ida? Manchester City e Copenhague, Real Madrid. O primeiro jogo foi 3-1 para a equipe do City, Juan. Então, jogo em casa, o City já está quase com as duas, já está classificado, né, Juan? O Copenhague não vai desbancar o City lá no campo do City. E o Real Madrid que ganhou do Leipzig lá na Alemanha por 1-0. Ganhou 2-1, não foi, Juan? Foi 2-1. 2-1, então, vamos ver o que acontece. Então, o Real Madrid também encaminhou bem a sua classificação para as quartas de finais. A Copa Ouro, Juan, a gente teve, lembrando que a gente está no mata-mata, né? Teve os jogos valendo pelo mata-mata das quartas de finais. Quem classificou, Juan? Os Estados Unidos 3-0 na Colômbia, o México 3-2 no Paraguai, o Brasil 5-1 na Argentina e o Canadá 0-0 com a Costa Rica passando a prorrogação ao Canadá. E o caminho se fechou para o Brasil, né? Praticamente. Juan, tá aí. Os confrontos, Juan. Canadá, Estados Unidos, Brasil e México. Eu falei, o Brasil quiser ser campeão, ele tem que passar para a semifinal e ganhar dos Estados Unidos na grande final. Destaque agora, Juan. Falando em Brasil, vamos torcer pelo bom trabalho do Dorival, né? O Dorival que estreia pela seleção, fez convocação na última sexta-feira. Vai ter amistoso contra duas seleções fortíssimas do cenário já mundial. Já está certo, né, com a Espanha e com a Inglaterra. E depois, Juan, antes da Copa América, joga com os Estados Unidos também. Com os Estados Unidos e com o México, exatamente. Visando a Copa América e também visando a Copa do Mundo, já que a Copa do Mundo será nos Estados Unidos, no México e também no Canadá. O Juanzinho, na Argentina, a gente teve rodada completa, rodada número 8, o Juan vai atualizar todos os jogos e o Boca está dando uma melhoradinha, porque se não melhorar, fica fora da Libertadores, Juan. O News Old Boys 2-2 com o São Lourenço, o Boca Juniors 3-2 no meu Belgrano, o Defensa e Justiça perdeu de 4-0 para o Lanús, vingança da Sul-Americana finalmente veio, né? O Godoy Cruz perdeu 2-1 para o Estudiantes, Tajeres de Córdoba 2-2 com o River Plate e o Independiente 2-1 no Argentino Júnior, o Atlético Tucumã 0-0 com o Vélez Sarsfield, o Sarmiento Junín perdeu de 2-1 para o União Santa Fe, o Banfield 2-0 no Deportivo Riestre, o Platense 2-0 no Racing Clube, o Tigre 1-0 no Central de Córdoba, o Independente Rivadavia 3-1 perdeu de 3-1 para o Barracas Central e Barracas. O Huracan 2-0 no Rosário Central e o Ginásio La Plata perdeu de 3-1 para o Instituto. Juan, Barraca Central ali, fora de casa, 3-1. Com isso, o grupo A, o River Plate que deu uma caída, né? De líder, caiu para terceiro. Agora o Independiente é o líder com 16 pontos. O Barraca Central. Na frente de River Plate, a gente não é o segundo colocado com 15. O River Plate está na terceira colocação com 14, a mesma pontuação do Argentino Júnior. Essa é a classificação do grupo A. Grupo B, Juan, como está, e a posição do Boca, Juan. Godoy Cruz em primeiro, Estudiantes em segundo, o Lanús em segundo, Racing Clube em quarto e o Boca Juniors encostando em quinto com 13 pontos, né? O Racing tem 14. Que o terceiro é o Lanús, né, Juan? O Lanús é o terceiro e o Boca Juniors, Juan, já pode entrar nesse G4 justamente na próxima rodada, caso ganhe e o Racing Clube não ganhe, não é isso, Juanzinho? Isso mesmo. O Juanzinho, a gente tem nesse meio de semana também o início, né, dos jogos da terceira fase da Libertadores. É daqui a 2 dias, né? Exatamente. Quem passar dessa fase, Juan, estará na fase de grupo. Então, Juan, nesse meio de semana, no próximo, para a gente conhecer os 4 times que vão integrar, né? Vão se juntar com os 28 que já estão classificados e daí vai ter o sorteio para aí começar de vez a Libertadores da América 2024. Todos os brasileiros jogando. E aqui, Juan, vai ter confronto de brasileiro. Um vai matar o outro, Juan. Nacional de Assunção contra o Palestino. O Botafogo contra o Bragantino, Sporting Trindense. Lembrando, Juan, que o Botafogo vai de fora de casa, não é isso, Juan? Com certeza. O Sporting Trindense contra o Colo-Colo e o Always Ready com o Nacional do Uruguai. Juan, tá aí. A gente vai ter, Juan, lembrando que nesse meio de semana também, Juan, vai começar a Sul-Americana, aquela fase mais regional. Sexto gol, Juan, sexto gol do Arsenal, 6-0 em cima da equipe do chefe. Ô, Juan,
vai ter também, nesse meio de semana, vai iniciar as oitavas de finais da Copa da Liga Europa e também da Conference League, né? E a gente vai conhecer também os 4 melhores, aliás, os 4 primeiros classificados para as quartas de final da Champions League. Diga, Juan. A gente vai voltar aqui com um tema que a gente não abordava fazia tempo. Né? Juan, a gente falar, teve o primeiro grande prêmio de Fórmula 1, foi o GP do Bahrein, que foi vencido pelo Verstappen. O Verstappen, que é o homem a ser batido na Fórmula 1. No ano passado, das 22 corridas, ele ganhou 20, das 22 ele ganhou 21. E já começou ganhando, Juan. O segundo foi o Sérgio Pérez, o Sainz foi o terceiro, o Charles Leclerc em quarto e o Russell em quinto. Foi a Fórmula 1 nesse meio de semana. Juan, por hoje tá bom, né, Juan? A gente trouxe, tá bom, Juan? Acredito que sim, já trouxemos as informações que a gente necessitava de trazer nesse meio de semana. Juan, a gente vai finalizar com o hino do Flamengo, o Flamengo campeão da Taça Guanabara, o primeiro título do Mengão, né, o Flamengo que foi de forma sensacional, acabou ganhando de forma invicta, sofreu apenas um gol, e quando sofreu esse gol, jogou com o time reserva e perdeu justamente o time que ficou em segundo colocado, né? Empatou e tomou esse gol, que foi a equipe do Nova Iguaçu. Então, nesse meio de semana, a gente vai acompanhar os jogos de ida da terceira fase da Libertadores da América, Conference League também, da Champions League, os primeiros classificados para as quartas de finais. E no programa de sexta-feira, Juan, a gente vai projetar mais um final de semana de muito futebol pelo Brasil. Vamos ficar de olho, certamente na sexta-feira a gente vai trazer também os primeiros confrontos, Juan, do mata-mata do Farizão, né? O Farizão sempre, desde o início, é mata-mata, né? Mas vamos trazer os primeiros jogos valendo pelas 16 aves de final do Farizão, e vamos também falar do Cruzeirão, que estreia no Terrão no próximo domingo, e nós estaremos lá, tá certo, Juan? Então, por hoje tá bom. Boa noite, até sexta-feira com mais um bate-bola. Fique com o hino do Mengão, campeão da Taça Guanabara. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrecata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mascotado no troféu. Ai, Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou, Flamengo até morrer, eu sou. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mascotado no troféu. Ai, Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou, Flamengo até morrer, eu sou.